Oi, para quem não me conhece, eu sou a Thaís de Jesus e vou contar a minha trajetória, o processo que eu tive, né, de mudança de carreira, se eu posso assim dizer, né? Trabalhei 17 anos na área de comunicação e marketing e desde outubro de 2019 eu atuo como professora numa escola por educação por princípios cristãos, né? E tudo isso foi um trabalhar de Deus na minha vida, eu entendo que foi um chamado. E eu vou contar um pouco deste processo. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração de alguma forma também, né? Então, vou começar contando, né, como que desde o princípio eu fiz o curso de letras, fui formada em português e inglês. Entrei nessa faculdade por uma questão de não afinidade com matemática. Então, aquela coisa, né, de terminando o ensino médio, o que fazer? Cheguei a fazer um curso técnico de gestão empresarial, foi muito útil para muitas coisas, e uma delas me mostrou a minha dificuldade com matemática. Então, eu escolhi um curso que tivesse nada de matemática, nada de estatística, encontrei o curso de letras. Achei maravilhoso, porque eu gosto muito, né? Sempre gostei da língua portuguesa, sempre gostei de ler, de estudar. Enfim, quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava numa empresa como recepcionista. Logo depois que eu iniciei a faculdade, a empresa estava crescendo, era uma empresa familiar, e eles estavam criando a área de marketing e comunicação. E aí me convidaram, né, se eu queria fazer um teste, ver se eu gostava dessa área e tal. Fui, gostei bastante, comecei a fazer alguns cursos na área, mas continuei a faculdade, e aí eu fazia de tudo um pouco, né, a área de marketing, ela é muito abrangente, né, tem área de vendas, hoje tem a área de marketing digital, tem a parte de endomarketing, a parte do marketing interno, comunicação interna, então fui experimentando tudo isso. Resolvi continuar a faculdade de letras. Inicialmente o plano era terminar a faculdade e fazer outra graduação, mas depois eu vi a opção de fazer uma pós-graduação, então fiz a pós-graduação em marketing e comunicação e fui trabalhando muito, né, sempre nessa área. Em algum momento, na verdade, quando eu terminei a faculdade de letras, eu até pensei em seguir a carreira acadêmica, né, em fazer um mestrado, começar a ir para essa linha de pesquisa, mas não dava para conciliar o trabalho com os estudos, né, então eu acabei abortando essa missão. Nesse meio tempo, assim, né, crescendo e tudo mais, eu acabei me distanciando do Senhor, isso logo no primeiro ano da faculdade, mas eu vi assim, quanto que Deus trabalha com princípios, né, então ele, pela minha dedicação, por tudo que eu tinha plantado antes em relação a estudar, em relação ao caráter, Deus sempre me abençoou. Ó, não era tão comum naquela época, né, quando eu me formei em 2005, as pessoas tendo uma formação, né, numa licenciatura, trabalhar dentro de uma área de marketing de comunicação. E as pessoas eram muito impressionadas com isso, né? Pessoas às vezes formadas na área não conseguiam emprego. E Deus sempre me honrou, sempre me colocou em bons locais para trabalhar, em bons empregos. E assim eu fui seguindo, né? Até que depois eu voltei para Jesus em 2011, quando meu pai estava com câncer, e aí, enfim, outro processo, mas continuando sempre trabalhando nessa área, né, por 17 anos. Mas mesmo durante esse período, essa questão de educação, de ensino, foi algo que sempre chamava minha atenção, né? Eu sempre achei muito importante isso, sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender. E aí, em 2017, eu conheci educação por princípios cristãos, eu fiquei, assim, apaixonada, né, por saber desta opção, né, de utilizar a palavra de Deus, utilizar princípios bíblicos, né, na aplicação do ensino, dos estudos, achava algo muito interessante, mas algo que estava ali e comecei a orar por isso, né, nesse período também eu comecei a atuar como capelã escolar, eu fiz um curso e aquilo foi muito importante, assim, para eu entender algumas coisas, né? A gente às vezes está numa igreja, conhece a palavra, mas estar ali vivendo, né? Eu vi que a escola é um grande campo missionário, muitas pessoas sedentas, principalmente a questão dos adolescentes, né? Uma fase de tantos conflitos e às vezes parece que as igrejas vêm para julgar, para criar um peso, né? Então foi uma experiência muito boa que eu tive. Mas enfim, eu tinha uma intensa atividade com trabalho, área de comunicação e marketing, para quem conhece um pouco dessa área, sabe que é uma loucura,
sempre amei muito tudo isso, mas era muito cansativo, muitas vezes conciliar com qualquer outra atividade. Nesse meio tempo, eu fui professora como voluntária num projeto de educação de jovens e adultos. Foi uma experiência maravilhosa. Então, sempre tive alguma coisa assim. Já dei aula para curso pré-vestibular, como voluntária também. E, enfim, conhecendo a educação por princípios cristãos, eu comecei a orar por isso, né? Tinha um pouco no meu coração um receio de mudar de carreira, porque eu estava há 17 anos, né, trabalhando já nessa área, tinha questão financeira, tinha questão até como profissional, né? Na verdade, acho que desde quando eu optei por investir nessa área, né, fazendo a pós-graduação e tudo mais, eu via como algo que teria mais oportunidade, né? A gente sempre ouviu falar que o professor ganha mal, que trabalha muito, que não é valorizado. Então a gente cresce, né, com essas questões. Mas eu comecei a orar, né? Desde 2011, assim, minha vida foi inundada, né, pela presença de Deus. Eu tive uma experiência real com Jesus e consagrei minha vida e tudo que eu fizesse para Ele sempre. Então eu fui tentando discernir qual que era a vontade dele para minha vida. E aí, por fim, eu estava já em 2019 muito realizada profissionalmente, trabalhando num dos melhores hospitais do Brasil, né, tendo um salário bom, tendo um emprego bom, amava muito o que eu fazia e entendi que talvez eu poderia me preparar, né, estudando, conhecendo mais sobre educação por princípios também para ter essa mudança, mas com receio dessa questão financeira, como que eu iria me manter e tudo mais. E aí um dia eu tive uma experiência, né, orando a Deus, né, no momento de adoração, eu senti dentro de mim o Espírito Santo falando comigo, né, Deus começou a me dar várias palavras, falando que Ele ia me sustentar, que nada ia me faltar, que Ele ia me ajudar, que Ele ia me capacitar. Eu senti tão forte assim a presença de Deus, então eu sabia que eu estaria dentro da vontade dele e eu decidi isso. E eu falei, bom, preciso me preparar de qualquer forma. E aí fui fazer um curso de pedagogia, não pelo curso em si, né, porque esse não seria o fundamento para uma educação por princípios cristãos, mas eu já tinha uma outra licenciatura, então era um curso que eu conseguiria fazer mais rápido e ia me ajudar, né, a estar inserida mais um pouquinho nessa questão da educação. E aí, nesse tempo, né, foram várias coisas que foram acontecendo no trabalho, me sentia muito pressionada e estava orando por isso, e o meu plano era me preparar por alguns anos, estudando, me preparar financeiramente também, guardar um dinheiro para depois eu, né, me desligar e investir nessa área de educação como trabalho e como campo missionário também. Mas o plano de Deus era diferente, né? Em julho de 2019 eu fui demitida e ao contrário, né, do que as pessoas imaginam, eu senti uma paz muito grande, eu senti Deus falando, né, chegou o tempo, chegou a hora. E aí eu tinha uma certeza muito forte dentro de mim de que eu não trabalharia mais nessa área, né? Não seria, obviamente, por falta de opção, né? Eu trabalhava num lugar que dava essa visibilidade, com certeza eu receberia proposta para trabalhar em outros hospitais ou empresas grandes, mas foi tão claro isso que assim que eu saí, eu já falei para as pessoas que eu conheci, olha, não estou procurando emprego, estou num período sabático, não me mandem vagas, tá tudo bem. E eu decidi buscar a vontade de Deus, né? Como? Orando, jejuando, buscando na palavra, estando sensível, né, à voz do Senhor para o que Ele tinha na minha vida. E aí, enfim, eu estava fazendo a faculdade, fui fazer o estágio numa escola de educação por princípios cristãos, no Colégio Semeando, e aí chegando ali foi ainda mais claro para mim, né, que Deus tinha algo nisso, por estar dentro da sala, né, vendo como que as crianças aprendiam, como que era na prática esse ensino, que eu já conhecia um pouquinho ali na teoria, e comecei a orar por isso, mas também não me via como uma professora, né, por não ter nenhuma experiência, né, nisso, me preparar e tudo mais. E aí recebi uma proposta para fazer estudar fora, para estudar uma faculdade cristã na Indonésia, seria um curso de 3 anos, e aquilo abriu muito os meus olhos, né? Eu fiquei muito tentada a participar, mas eu falei, bom, eu não vou a nenhum lugar onde a presença de Deus não estiver, e comecei a orar, porque eu tenho isso no meu coração, Deus tem promessas em relação a nações, a missões, né? Então parecia algo que estava dentro disso, e Deus não deu paz, né? Não confirmou. A palavra fala, né, que seja a paz de Deus o vosso árbitro, e não veio essa paz, né, nem a mim, nem aos meus líderes, meus pastores, embora parecesse algo muito bom.
E eu vi o cuidado de Deus, né? Porque se eu tivesse aceitado isso, eu não poderia aceitar nenhum outro tipo de trabalho. E aí veio a pandemia, então eu não estaria nem trabalhando e nem com essa bolsa, né? Então, às vezes a gente não entende o não de Deus, mas ele sabe, porque ele conhece o nosso presente, mas ele também conhece o nosso futuro. E aí, nesse tempo, acabou que um professor de inglês da escola recebeu uma outra proposta de trabalho mais perto da casa dele, morava longe da escola, e aí eu fui chamada para dar aula. Foi assim, questão de um dia, 2 dias que eu tinha que me preparar e estar lá. Foi um grande desafio, mas eu senti Deus falando, né? Vai, né? Como ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Então foi isso que ele fez, né? Com aquela insegurança de nunca fiz isso, mas ao mesmo tempo, no primeiro dia que eu pisei na sala de aula, a primeira sala, eu senti o Senhor falando comigo, né? Eu te tomo pela mão e eu te ajudo, né? E é assim que Deus fala com a gente, através da palavra dele. E eu senti muita paz, parecia que eu sentia assim, eu nasci para isso, né? Então todo dia era um frio na barriga, era aprender, era entender, mas eu senti essa paz de Deus, né? E ele me ensinando, e aí assumi, tinha poucas salas de aula no ano passado, esse ano assumi mais salas, continua sendo um grande desafio, né? Agora com a pandemia, mais ainda para todos os professores, mas eu vejo neste lugar de descanso de estar em Deus, né? De mergulhar em águas profundas, né? Quando Ezequiel fala naquela passagem, né, das águas, é quando a gente não pode ter mais controle, né? Então, quando você mergulha, você não tem mais o que fazer. E eu me sinto assim em Deus e na vontade dele, né? Então, viu o quanto que ele preparou meu coração, o quanto foi importante eu ter trabalhado antes com outras coisas e hoje estar assim como professora de educação por princípios, porque Deus permitiu que eu dependesse dele, né? Se eu tivesse uma carreira como professora, eu ia me acomodar no que eu sei, né? E Deus nos chama para este lugar de dependência total dele, de ele ser o centro da nossa vida. Então, continuo nesse temor, né? Como foi quando eu saí, deixei essa carreira para trás de orar, de ouvir a voz de Deus, né? De estar em jejum, de estar na presença dele. E eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, né? Questão financeira, teve essa mudança e eu vejo assim quanto que Deus tem sido fiel até hoje, né? O quanto que eu ganho muito menos do que antes, mas a satisfação que eu tenho, a alegria que eu tenho de fazer a vontade de Deus não tem preço que pague, né? Então isso é uma coisa muito boa. Então se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero que Deus tenha falado com você de alguma forma. E Deus escreve histórias únicas para cada um. Não quero dizer que ninguém vai deixar o seu trabalho para fazer algo. Acho que a gente servir a Deus é muito pessoal, né? Ele tem uma missão, ele tem um propósito específico para cada um de nós, mas ele tem um propósito maior, né? Que ele fala em Mateus 28, para nós pregarmos o evangelho, para nós anunciarmos as boas novas, para nós fazermos discípulos, né? Que foi o que Jesus nos ensinou. Então, acho que a gente tem que resplandecer e ter essa paz e a presença de Deus aonde nós estivermos. Então, esse foi o processo que eu passei. E eu sei que é um período, eu sei que Deus pode, de repente, me chamar para fazer outras coisas a qualquer momento, mas eu quero estar sensível à voz dele, né? Eu quero saber que Jesus está comigo aonde eu estiver e que eu também estarei com ele. Então é isso. Espero que tenha edificado a sua vida.